Eu estava aqui já há uns 2 anos e meio, eu acho 3 anos, e foi o momento que a Rede Globo descobriu os Yanomamis. Descobriram e fizeram um documentário sobre os Yanomamis e pela primeira vez estava sendo mostrado para o Brasil, os Yanomamis, para o Brasil e para o mundo. E eu vi esse documentário sozinho e fiquei tão... Eu estava trabalhando, imagina, eu estava trabalhando com todas as raízes do corpo. Fiquei tão impressionado de ver aqueles índios, do jeito que eles eram, porque eles eram tão originais e tão frescos, no sentido de... é tão puro, os movimentos deles não tinha nada a ver com nossa civilização, era tão puro, tão vindo lá de dentro, tão orgânico, tão impressionante. E eles falavam com o corpo deles de uma forma completamente compreensível. Que no dia seguinte, o Burnet não viu, no dia seguinte eu cheguei empolgadíssimo no trabalho, assim, Burnet, eu vi o Zé, fui contar para ele e tudo mais, ele falou assim, tenta fazer para mim. Tenta me mostrar, o que você viu, tenta mostrar. E eu tentei mostrar. E aí ele falou o seguinte, tá um pouco engraçado, Simeone, porque você está usando a sua impressão, o que você achou deles, e não o que eles são de verdade. Por teoria, a gente divide os processos, as etapas da mimesis corpórea em 4 etapas. Então, a primeira delas é a da observação. Eu observo pessoas no cotidiano, ou animais, ou então uma gravura, uma foto, uma pintura. Esse é o primeiro momento, a observação minuciosa dos detalhes, e aí existe uma série de fatores, de pontos que a gente debruça o olhar e tenta apreender daquilo que a gente observa. Depois da observação, eu vou fazer a imitação daquilo. Eu vou tentar colocar aquilo que eu observei externo a mim, encontrar equivalências no meu corpo, na minha voz, para reproduzir da maneira mais fiel possível aquilo que eu observei. Então, a segunda etapa, a da imitação. E aí, uma terceira etapa é a codificação. Eu imito aquilo, só que eu sou capaz de reproduzir várias vezes. Então eu preciso codificar isso no meu corpo. Eu preciso encontrar códigos para que eu acesse de novo aquela informação e tenha sempre a ilusão do frescor da primeira vez. Aí, parou. Tá ficando linda, confia. A gente sempre tem uma dificuldade em falar isso de imitação, porque imitação é tão amplo, né? No tempo Chico Anísio trabalha com imitação, mas tem uma outra particularidade, eu acho, com a maneira como a gente trabalha, que não tem nada a ver com isso. Então a palavra sempre fica um pouco, daí a gente pegar essa palavra mimesis, que é isso de pegar essas ações cotidianas, mas não só de pessoas, como também com fotos, trabalhar com pintura, trabalhar com animais e teatralizar essas ações. Então, na verdade, para mim é um trabalho, tem uma veia antropológica que é de você ir a campo, sair desse trabalho da sala, que o ator fica todo ensimesmado nele, e um pouco olhar o mundo à volta, mas não só olhar politicamente ou o que acontece, mas olhar objetivamente isso de como são as ações. Então é desenvolver num primeiro momento esse olhar de observação, porque a princípio você olha, mas você não, o que é que eu tenho que olhar, né? Então é um pouco treinar esse olhar para o que você tem que ver. Uma vez codificado, eu posso intervir nesse material que agora já passa a ser meu, já está no meu corpo, eu posso intervir e teatralizar esse material. Então, na verdade, seria isso. A mimesis corpórea seria, a partir da observação de algo externo de você, você imitar, trazer para o seu corpo, codificar de maneira a ser capaz de reproduzir aquilo, depois intervir naquilo de maneira a tornar teatral, colocando em outro contexto, mudando o texto, alterando dinâmica das ações no tempo, no espaço, ritmo, amplitude. Aí já tem uma série de intervenções que você tanto pode fazer uma imitação, que a gente chama de imitação pura, ou seja, eu vejo alguém na rua caminhando, dizendo alguma coisa, com uma determinada postura e sou capaz de reproduzir exatamente aquilo. Esse é um caminho. Outro caminho é, eu vejo alguém caminhando, eu imito aquilo. Aí eu pego um texto de alguém que eu não preciso nem necessariamente ter visto, mas que eu tenho a fonte sonora, e eu
fundo essas duas imagens, essas duas informações, ou sobreponho essas matrizes, digamos assim. No espetáculo de formatura de 93, espetáculo Tal Qual, Apanhei Mundo do Pé, que foi dirigido pelo Burnier, eu tinha viajado para a Amazônia e tinha feito pesquisa de campo também em Minas Gerais e no interior do estado de São Paulo. Esse trabalho eu fiquei encantada com isso de ir a campo, visitar as pessoas, conhecer o país, que a gente nesse espetáculo quis montar sobre lendas brasileiras. E o Luiz logo falou, se vocês querem lendas, vamos conhecer as pessoas que vivem essas lendas, não vamos pesquisar em livros. Daí vários espetáculos vieram dessa raiz, que foi primeiro o Tal Qual, depois do Tal Qual a gente montou Contadores de Histórias, que era, no Contadores de Histórias a gente queria muito que as pessoas que fossem assistir o espetáculo tivessem a mesma sensação que a gente teve durante a viagem, de ser recebido na casa das pessoas, a gente chegava, batia palma, já entra, então já era aquela, nossa, onde eu tô, né? Já entrava, tomava um cafezinho e tal. Então o processo do contador a gente queria isso, então a gente fez na Casa do Lume, era um espetáculo para 35 pessoas só, nunca que a gente ia sobreviver e ganhar dinheiro com ele, porque era bem pequenininho. E aí as pessoas circulavam pela casa, começava no jardim, do jardim a gente ia para a sala ia para a cozinha, a gente cozinhava feijão, servia pipoca, saía, tinha a história do lobisomem que era no quintal, depois ia para a goiabeira, acabava com uma fogueira que assava batata doce, cantoria. Então, pra gente era aquela pérolazinha, né, o espetáculo. A Mimes, ela abre esse processo de viagem um material que é enorme, né? A gente tinha desejo de fazer um espetáculo que fosse mais de canções, histórias, diferente do Contadores. E a gente falou, vamos tentar montar um espetáculo agora onde esses cheiros e sabores estejam presentes sem que a gente precise ter a casa, o copo de café, né, tudo isso. Como é que a gente monta uma sala de espetáculos e as pessoas vão viver essa viagem sem precisar entrar na casa? Então esse pra gente foi um grande desafio ao montar o Café com Queijo. Eu já falei, pessoal, só falta morrer, gente. Só falta morrer. Tá no caminho, tá querendo me pegar. Pegar! Olha que bicho tão danado, é melhor nós dois voltar. Olha que bicho tão danado, é melhor nós dois voltar. A gente experimentou muito esse processo de dramaturgia, de construir o espetáculo. Ele é a criação dos 4 atores e dirigido pelos 4 atores. É uma dramaturgia assim, ela é básica porque envolve as histórias e as canções como costura, mas que tem uma dinâmica pra gente muito interessante da relação direta com o público. Vai no caixão, depois do caixão, vai pro cemitério. E lá no cemitério, então, depois de 4 dias, vai cavar verdadeiramente aquele fulano. O Café com Queijo é um espetáculo muito implodido, quer dizer, a dramaturgia dele é uma dramaturgia estilhaçada, que a gente chama. Por quê? Porque você não tem uma história linear, você tem muitas pequenas histórias que se sobrepõem uma à outra, onde os atores eles não necessariamente se relacionam entre si. Na verdade, você tem uma história aqui que é um trecho de uma pequena história pessoal que é sobreposta ao trecho de uma outra história pessoal, que é sobreposta ao outro trecho de outra história pessoal, e de repente essas histórias pessoais se juntam e cantam uma música e volta cada um a fazer histórias pessoais de novo. Ou seja, essa dramaturgia estilhaçada, esses pontos que vão aparecendo, elas criam, claro, uma narrativa, que é estilhaçada, mas que cria uma dramaturgia cujo ponto de aglutinação, cujo ponto central, não é necessariamente uma narrativa linear de uma história, mas são várias histórias que levam para lembranças e para memórias dos espectadores que estão assistindo. Então, a organização do Café com Queijo, que a gente queria falar sobre memória, sobre essas memórias dos velhos que estão se perdendo e sobre essas memórias que estão se acabando, a estrutura dramatúrgica é da própria memória, quer dizer, essas lembranças que vão e vêm, que se sobrepõem, que no nosso cotidiano a gente está o tempo todo pensando numa coisa, de repente você está pensando em outra, de repente você está pensando em outra, de repente você está pensando em outra, depois você volta para aquilo que você estava pensando. Quer dizer, essa não linearidade, essas quebras, esses estilhaços que no fundo formam um pensamento só. Deus criou mais força.
Deus deu mais foice pro povo. E quem não tinha essa foice virava como uma Martinha Pereira, uma fantasma, uma porca velha, virava uma porca velha. O certo é que, como eu já disse pra vocês, hoje bonito, amanhã doente, a depois morre. Aí do café com queijo, continuando o processo da mimesis, eu e Raquel a gente ficou interessada em ir para as ruas. A gente já queria trabalhar com moradores de rua. Aí convidamos a Naomi, também uma das atrizes, para fazer a direção. Então nós três fizemos esse processo de pesquisa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já com moradores de rua, também a mesma coisa de ir conversar com eles, caminhar, fomos para a Estação da Luz, para o Rio de Janeiro na Glória, Lapa, toda essa... Ficamos um tempão com isso e montamos um espetáculo um dia, que é bem... Pra gente, num dia, a pesquisa já caminhava, porque ao invés de fazer como no Café com Queijo, no Contadores, as pessoas exatamente como a gente viu, tipo, eu conhecia a Dona Maroquinha, eu fazia exatamente a Dona Maroquinha que eu conhecia, editava o texto, editava as ações, mas eu ia fazer aquela pessoa, era o objetivo. Já num dia, a gente queria um pouco encontrar uma mimesis que fosse dos copos da rua. Então eu não vou mais pegar aquela senhorinha que eu conheci na rua, eu vou um pouco trabalhar com a energia que acontece na rua, uma energia não... vaga, mas uma coisa muito palpável, que era construir um corpo que fosse a partir de vários copos. Ó, vem aqui então perto de mim que eu vou contar uma história pra você, viu? Senta aqui, ó. Você presta atenção, porque essa aqui é uma história verídica, viu? É o caso real. É o seguinte, ó. No princípio, Deus fez o céu. Olha lá, ó. Pá, pá, pá. No princípio, Deus fez a Terra. Presta atenção isso aqui, ó. Esse aqui é o globo terrestre.